Fala aí, menor. Beleza? E a gente vai começar agora, nos vídeos anteriores, você viu, a gente acompanhou lá qual é a minha saga, qual é o problema que a gente está na rede aqui, vimos como resolver, compramos os aparelhos, estamos com tudo aqui. A gente está começando os estudos agora de redes, a gente vai ver o que agora? Histórico, né? Um histórico. Uma breve evolução. Não, eu gosto mesmo. Não, e não foi gosto. nem eu que sugeri. Quem sugeriu de história foi ele. Cara, todo curso que você vai começar aqui no curso em vídeo sempre tem uma historinha, aquela coisa. Se você viu o curso de HTML5 aqui em cima, você viu a evolução, né? Algumas coisas que a gente vai falar hoje, assim, por outro você já falou no curso que eu lembro. Já vimos lá, mas eu assisti. Em tudo que é lugar, cara. Você vai ver em tudo que é lugar. Inclusive, a gente vai mostrar agora, porque assim, infelizmente, como muita coisa na vida, a parte de redes de computadores surgiu muito na época da guerra, né? Streaming hoje também. Vai começar agora o 8K, né? O ano que a gente tá gravando, começou a se falar em 8K. Absurdamente, ninguém produz nada em 4K ainda, quase. É pouca coisa. Mas o nosso fato vai ser o seguinte: você já viu o que a gente precisa e a gente vai te dar alguns tópicos, né, de teoria para você conseguir entender melhor o que a gente tá falando. Por exemplo, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre DNS, vai falar um pouco sobre protocolos. Então assiste esse vídeo. E assim, lembrando que aqui a gente vai falar um histórico um pouquinho mais superficial e que a gente aprofunda lá no Estudonauta, né? Então, o curso de redes daqui do curso em vídeo, ele vai ser completo e vai ser disponibilizado gratuitamente. Quer se aprofundar? Então, vamos começar falando de quê? Então, a gente tem que começar do começo. Surgiu quando? O que aconteceu no mundo? Segunda Guerra Mundial, 1945. Acabou. Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, acabou o mundo, né? Tipo, Estados Unidos Alemanha devastada, Alemanha destruída, todo mundo, né, ferrado. Os Estados Unidos estavam meio ricos, a Rússia também, mas vamos dizer então, que... estavam os Estados Unidos e a União Soviética, né? Que era a Rússia, na época, né? A União Soviética ainda estava naquele esquema de, tipo, acabou, mas ainda existe... Estavam dividindo as patentes, porque tinha tecnologia dos dois lados, né? Estavam os dois dividindo, vai um pouquinho pra mim, inclusive a União Soviética um pouco mais. Sim. A União Soviética, porque a gente tem a tendência de falar assim, os Estados Unidos está bem pra caramba. Só pra gente se situar, pra você se situar aí na história. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Você fazer o Enem. Não, mas é isso. Terminou a Segunda Guerra Mundial. Começou o período gigante que chamava-se Guerra Fria, depois, né? Porque tem gente que pensa assim, Primeira Guerra Mundial, se chamava Primeira Guerra Mundial? Não, se chamava Guerra. A Segunda Grande Guerra Mundial ficou conhecida como a Segunda... Não, porque teve a primeira. Exatamente. A Guerra Fria, porque a Guerra Fria, por que ela ficou conhecida como Guerra Fria? Porque ela não enfrentava. Porque foi Estados Unidos e União Soviética brigando entre eles. Tipo mas assim, não tinha guerra. Eu vou bater em você, eu vou te atacar, eu vou não sei o quê. E nunca ninguém aconteceu. Batia, nunca aconteceu nada. E nunca aconteceu. Tu imagina na época se a Guerra Fria se chamasse Guerra Fria? O cara fala assim, olha só, eles vão atacar a gente. E relaxa, filho, a Guerra é fria, tu não viu o nome, né? Não existia isso. Depois ficou conhecido como Guerra Fria porque não houve ataques. Teve até aquele fato do cara que trabalhava na Rússia, que teve uma ameaça de míssil e o cara achou que era erro do sistema. Eu não lembro. E o cara ficou lá e, porra, eu aviso, contra-ataque. O cara, não, mas pode ser o sistema. O cara, não é. Eu vou garantir que, eu vou confirmar que, vou confiar que não é. E não era. Era só falha do sistema e o cara evitou a guerra, deixar de ser fria pra ficar quente. Porque aí o cara, terceira guerra. Né? Porque se o cara fala assim, não, é míssil mesmo. A Rússia, na União Soviética, contra-ataca, né? Merda, tinha atacado. Inclusive, foi por conta disso, só pra voltar ainda naquela ideia. E aí, na década de 60, né, que foi a década de maior evolução de tecnologias relacionadas à comunicação. A comunicação. Né? Então, assim, as pessoas estavam em ambientes pós-guerra, né, anos de evolução, a comunicação começou a evoluir e as pessoas começavam a se comunicar melhor durante esse período de Guerra Fria. Sim. Aconteceu uma parada que foi o que iniciou essa tecnologia. Que a União Soviética, estudando comunicação de dados, lançou um satélite artificial, que foi o Sputnik. Correto. Aí, filho, corrida pelada nos Estados Unidos. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Os caras desesperados, né, cara? Não, porque assim, na verdade, depois ficou sabendo que o Sputnik não era pra nada. Era só pra... Eles tinham que fazer a volta em volta da Terra e cair na água. Era isso que eles queriam, mandar um sinal e tudo mais. Mas se você tá nos Estados Unidos e a União Soviética falou assim, lancei uma parada, tá aí. Tá aí. Desespero total. E o presidente da época nos Estados Unidos era o Eisenhower. Ele chegou e falou assim, então beleza. Se a União Soviética tá pagando estudo de tecnologia, a gente também vai pagar. E lançou a DARPA. Foi uma iniciativa. Durante a década de 60, que estava estudando lá o negócio de comunicação que eu falei, telefonia e tudo mais, eles começaram a pensar, por que não transmitir, além de voz,
Dados. Sim. E aí surgiram as primeiras redes de computadores. Na década de 60 ali até o finalzinho, 69 mais ou menos. Até 69 era muito estudo. E é um ano muito bom pra se começar a internet. Porque você quer o melhor ano pra começar a internet? Você nunca vai esquecer. Nunca. Então, em 69, que não é a que você tá pensando, é o ano. Então, em 69 surgiu essa comunicação. E qual foi o intuito dessa rede? Passar dados pros outros. Levar um dado de um lugar que tá aqui pra um lugar longe, sem precisar ir. Então, mas na verdade, foi uma questão de proteção. Foi muita proteção. Tipo, eu tenho um centro militar aqui e um centro militar aqui. Não, mas aí já tá falando quando começou a ter vários polos, o cara começou a Isso, então. Em 69, eles fizeram um teste com 4 pontos só. 4 nós. Correto. E eles falaram assim, vamos tentar transmitir dados nesses 4 nós. Desses 4 nós, eu não lembro se é 2-2, mas tinha centro militar e universidade. Sim. Né? Então, tinha... Era basicamente uma tecnologia que foi criada pelos militares, porque o governo na época era militar, né, o Eisenhower, junto com universidades, principalmente o Instituto de Massachusetts, o MIT, Sim. e a Universidade da Califórnia, a UCLA, a UCLA. Então, essa galera começou 4 pontos e o mais interessante, 4 computadores diferentes, fabricantes diferentes. Aleatórios. E nessa época, não tinha o que a gente tem hoje. Eu consigo fazer o meu telefone, falar com o meu computador e falar com outro telefone. O meu computador não conseguia falar com um monte do amiguinho da outra universidade, porque era diferente a tecnologia. Se eu tinha um computador... E não pense em computador como um PC. Tinha um negocinho desse aqui. Não. Era um computador gigante. Então eles tinham lá... Não, nessa época não dá nem pra dizer que é um computador, vai... Porque você não acessava diretamente, era teclado e... terminal, era um terminal. Tinha um bagulho grandão, um mainframe, um bagulho grandão. E os terminais. E aí o grande problema é o seguinte, um centro militar aqui, um centro militar aqui. E se a União Soviética bombardeasse esse aqui? Os dados que estavam aqui, perdiam. Então o que eles faziam, o objetivo da ARPANET no início era o seguinte, pega os dados daqui, manda pra cá, pega os dados daqui, manda pra cá. Se explodir aqui... E você não perde nada. É tipo um backup. Exatamente. E eu consigo comunicar. Foi nessa época que surgiu o e-mail também, que surgiu na época da ARPANET. Foi na década de 60. Mais ou menos nessa época. A gente tá falando ano a ano, cada um dos tópicos. O que a gente tá é o seguinte... 69 e 70. 4 pontos, tráfego de dados entre eles. Certo? E aí surgiu o nome disso, a ARPANET. Exato. Certo? Correto. 4 pontos só. E aí aquele negócio, os 4 pontos, computadores diferentes, não se comunicam. O que eles criaram? Um modelo de padronização para que acontecesse a comunicação entre todos eles. Exatamente. Então, assim, surgiram tecnologias que hoje a gente conhece como protocolo. Sim. E um dos primeiros protocolos era muito ruim, que era o NCP. Exato. Que era o Network Control Protocol. Alguma coisa assim. E o que é protocolo, professor? Então, é isso que eu ia te perguntar agora. O que significa protocolo? Por que a gente precisou de protocolo dentro de rede? Porque eu tenho que ter um conjunto de regras e ações que a rede tem que seguir os equipamentos para que aconteça a transmissão. Entendi. Se todos não seguirem a mesma regra, como é que você vai saber o que falar e como falar? É porque na época cada fabricante tinha lá sua própria codificação. Todos os meus computadores vão usar essa codificação. É igual o idioma. Cada país tem a sua forma de fazer a movimentação da boca, da língua, criar os fonemas. Muito boa essa tua relação, porque assim, imagina o seguinte, 4 computadores. Um falava só português, outro falava só alemão. Não era isso, mas tipo, só mas você é mais ter ou uma menos. ideia. É uma linguagem, só que não é a linguagem da gente, é uma linguagem de computador. Bota 4 pessoas numa sala, cada uma fala só um idioma, larga lá dentro e vê se acontece alguma coisa. Complicado. Não, se for ser humano, o cara vai mexer, mas o computador não tem. Não então tem não isso. acontece. Então simplesmente tinha que criar meio que um idioma único e que todo mundo compreendesse. Que hoje em dia a gente sabe qual é o idioma único, é o inglês. que é o que a maioria fala. Então, enfim, criou-se uma língua universal, que seria o protocolo. Sim. Só que o NCP, cara, eu não lembro exatamente, se eu tiver errado, ou se você lembrar e tal, me corrige. O NCP, se eu não me engano, quando começava a transmissão do ponto A pro ponto B, parava a rede toda. Pra fazer a transmissão. Sim. Depois que terminava a transmissão toda, o ponto B conseguia falar com o ponto D, por exemplo. Então, assim, era um protocolo muito arcaico, mas foi um dos primeiros. Então, o tipo de transmissão que ia ser necessário um pouquinho mais pra frente. E pra gente não ser injusto com as outras tecnologias, na década de 70 também existiam outras redes também. Sim. Não foi o único. A gente até citou o Alohanet aqui na nossa conversa, né? O Telenet. Várias redes estavam surgindo, mas a ARPANET a gente vai considerar sendo uma das mais importantes. É mais falada, é mais importante, né? A Alohanet, ela unia ilhas com links de rádio. De Wi-Fi. Se você... Não é bem isso, não. Não é Wi-Fi, né? Era o primórdio. Ela unia ilhas do Havaí. Sim. E aí comunicava dados e tal. Mas a gente vai se focar bastante na ARPANET. E aí é o seguinte, ó. Em poucos anos depois, a gente estava em 69. Em 72, já eram 15 pontos na ARPANET. Sim.
Com 4 pontos, se eu quero comunicar esse com esse, eu tenho que parar todo mundo, tem que parar a comunicação. Com 15, já começou a incomodar. É porque aí 14 parado enquanto um fala, não vai ser legal. Exatamente. Aí vieram 2 pesquisadores, o Robert Kahn e o Vinton Cerf. Não, o... Vint Cerf. Tá. Vinton Cerf e o Robert Kahn. E eles criaram um protocolo que não era um protocolo assim, tipo, eu quero falar o ponto A com o ponto C. Eu tenho que parar todos. Não. Era o seguinte, o ponto A quer falar com o ponto C? Manda um pedacinho do dado. Daqui a pouco manda outro. Daqui a pouco manda outro. É, porque na época do NCP, sim, as informações iam de uma vez só. Você não tinha divisão. Blocão. O cara queria enviar 10 mega. Jogava um tijolo de 10 mega no maluco até lá. Exatamente. E isso começou a atrapalhar. Com certeza. Como é esse novo protocolo? Imagina tu baixando um arquivo, um filme em 4K, de 80 GB. Aguarde. Todo mundo tem que esperar na sua casa. É isso. Você começou a baixar um vídeo, você ligou o Netflix, você deu play num vídeo. Aí o seu vizinho dá play e fala assim, olha só, você tem que aguardar porque tem um vizinho. Tem um vizinho vendo. Imagina só. Era tem que esperar o filme acabar. O NCP era isso. Exatamente. Né? Claro que não existia streaming, tá? Só pra você criar a tua relação aí na tua cabeça. E qual foi esse conjunto de protocolos que o Vint Cerf e o Robert Kahn criaram? Criou o TCP/IP, né? Isso. Que era um padrão. Na verdade, até hoje é um padrão. Ele surgiu lá no iniciozinho da década de 70. Ele começou em 73, 74, ele começou. E ele foi o protocolo que ia substituir o NCP. Sim. Porque estava crescendo. Como eu disse, no início eram 4 pontos, depois virou 15 em 2 anos. Sim. Em mais ou menos 5 anos já era mais de 200. Então o crescimento era absurdo. Então precisava realmente de algum padrão para fazer a comunicação, senão seria impossível fazer a comunicação entre eles. E nessa época já começou a ter comunicação entre os Estados Unidos e algumas universidades na Inglaterra. Já nessa época. E aí começou a crescer. Chegou um momento, cara, que não tinha como. Você quer transmitir, ele fala assim, aguarda aí. Não era assim. É tanto que a ISO, um pouco mais antes de 74, idealizou e pensou, vamos fazer um negócio para ser de padrão para todo mundo. A ISO, se tu não conhece, é aquela que faz certificado de colchão, que faz tudo. É isso ela mesmo. ISO 9001, ISO 9001 de qualidade. De qualidade. Ela que determina. Ela pensou, vamos criar um negócio para ser legal, para todo mundo se falar. Ela criou um modelo chamado OSI. É isso, um modelo ISO-OSI. Isso. A gente não vai se aprofundar muito no OSI aqui no curso em vídeo, mas a gente vai falar de OSI lá no curso de Estudonauta. Sim. Vai se aprofundar um pouco mais, vai falar das 7 camadas, aquele negócio todo. Aqui a gente vai falar mais de TCP/IP. Então o TCP/IP é um modelo de 4 camadas. Correto. Um pouquinho mais simples do que o modelo OSI, né? Que tem várias falhas, até hoje tem falha. Se hoje tem falha, tu imagina lá em 73. Não, funcionava perfeitamente. Do jeito que... Porque, olha só, naquela época, não tinha em casa. Não. Quem tinha internet era universidade e militar. E militar. Só isso. Era isso. E nem era toda a universidade, era só as universidades que participavam do projeto lá, de evolução e tudo mais. Só que isso começou a evoluir tanto que começa a preocupar. Sim. Né? Tem dados militares com dados de universidade. E universitários com vontade de fazer alguma coisa. E com tempo pra fazer isso. Tempo pra fazer. Começa a se preocupar. Então, foi 2 processos que aconteceram. Primeiro, a rede cresceu muito, o TCP/IP deu conta disso. E segundo, tava muito perigoso deixar a universidade junto com o militar. E antes disso, eu vou falar de um outro problema. Como é que se chegava de um ponto a outro, né? O TCP/IP, além de transmitir em bloquinho, ele tem a identificação. Sim. Né? Tem várias coisas. Tanto que o TCP é o que faz a transmissão, tem a camada de transporte, que um dia você vai ver isso, e o IP é o que faz a identificação para poder achar o destino, senão não tem como. Basicamente o TCP ele pega o seguinte, você tem um dado para mandar, isso tudo aqui eu quero mandar pela rede. O TCP ele vai quebrar tudo em pedacinhos e vai mandar um pedacinho por pedacinho para um endereço que é dado pelo IP. Mas o que o TCP faz é basicamente isso. Ele pega aquela informação, separa em pedaços e depois empacota colocando a identificação para dizer para qual lugar ele vai. E o TCP do outro lado, por sua vez, é responsável por receber esse pacote, desembalar e fazer o blocão de novo. De novo, exatamente. E se por acaso um pacote não chegar, ele é responsável por pedir de novo, falar, o pacote 200 não chegou, pede de novo. Então assim, mas outro problema é o seguinte, como é que eu identifico o outro ponto? É por um número. Exato. E aí eu te pergunto, querido gafanhoto que tá assistindo o vídeo agora, faz um exercício mental. Quantos números de telefone você tem guardado na sua mente? Quantos números tu tem? 2, 4, 7, 3, 4, Fala teu telefone aí, né, Fala mesmo, tá ferrado. Não, o meu caso, eu sei o meu celular e meu telefone de casa. Eu também sei esses 2. Só. Se eu tiver que ligar pra qualquer outra pessoa,
você precisa do quê? Da sua agenda telefônica. Correto. E o que é a agenda telefônica? É você ligar o número de uma pessoa Ao nome dela. ao nome dela. Ah, eu quero ligar pro João. João da, sei lá, autopeça. Eu pego o telefone e procuro lá, João da autopeça. Aperto e tá lá. Liga. Eu não preciso decorar o número. Não. A rede também não tinha isso. A rede era números. Era na mão. Eu quero entrar no Facebook. IP do Facebook. Exatamente. Na época, obviamente, não existia Facebook. Claro, lógico que não. Você queria, por exemplo, a Amazon, que tem já desde essa época. Você tinha que entrar na Amazon já tinha o DNS, mas você tinha que saber o número de muitos sites. Você tinha catálogo de sites. Igual lista telefônica, que você não sabe mais o que é. Exatamente. E aí surgiu um outro protocolo que está dentro do TCP/IP, chamado o quê? DNS. DNS. O DNS é um serviço interno Correto. que é tipo uma agenda eletrônica. Correto, vai passar na prova. Tem gente pra caralho. Não, é basicamente um servidor, vários servidores distribuídos pelo São mundo. 13 que são a base da internet, são 13 servidores espalhados no mundo, e cada um com mais ou menos 200 cópias. Exatamente. Pra dar uma resumida rápida. Exatamente. E esses computadores só têm uma função. Quer dizer assim, o cara digitou www.youtube.com. Aí ele vai responder, então vai lá pro IP tal. Exatamente. Até hoje é assim, filho. Até hoje é assim. Não pense que quando você digita lá youtube.com/curso em vídeo, a internet sabe automaticamente qual é. Não, tem que ir no DNS. O DNS leva você até lá. Então esse serviço não existia desde o início. Ele é de 1986. Desde o ano que eu nasci. Tu nasceu em 86? Nasci. Eu nasci em 78. 78 já tinha um monte de coisa, cara. E outra coisa, Brasil, o que tinha em 86? Isso que a gente tá falando aqui da história. No Brasil, em 86, Nada. tinha o quê? Eles estavam aprendendo a fazer pedra lascada. Tava tentando asfaltar as ruas com concreto. Não, sem asfalto. o que eu tô dizendo é o seguinte, redes de comunicação de dados, Não, 86 não. zero. Zero. Não tinha. E no meados de 86, né, meados da década de 80, o negócio ficou muito feio, Alfredo. Por quê? A rede já tinha crescido pra cacete. A ARPANET, que a gente tinha falado que começou com 4 nós, subiu, já tava com mais de 100 mil máquinas conectadas. Muita gente conectada. Enfim, então assim, o TCP/IP dava vazão. Correto. Só que era o seguinte, quem controlava a ARPANET, basicamente, era o governo dos Estados Unidos. Sim, que era o cara que idealizou, criou, investiu dinheiro. Era a ideia militar da coisa. Cara, 100 mil máquinas de pessoas, inclusive, que não eram mais universitários. Começou a surgir pequenas redes comerciais que estavam se comunicando. Então tava muito perigoso e o governo não quis mais tomar conta disso. Então ele lavou as mãos. Não quero mais. Teve um monte de passo, entrou a National Science Foundation, entrou um monte de coisa, mas a gente não vai entrar muito nesse caso. Mas basicamente o que aconteceu? Depois que a ARPANET meio que se desfez, a tecnologia estava lá, a comunicação acontecia. Só que o governo falou assim, cara, não dá mais para eu tentar controlar isso. Isso é impossível. Aí o que eles começaram a fazer? Juntaram esse monte de redes. Que virou a internet, cara. O nome internet é net, que é rede, e o inter é de intercomunicáveis. São redes que estão intercomunicadas. Então quando você vê na Globo, a Globo falando assim, a grande rede mundial de computadores, tá errado. É verdade. É, porque são várias redes interligadas, não uma rede única. É verdade. E assim, começou a surgir, por exemplo, aqui no Brasil nessa época, de meados para 80 nada, mas no Brasil, década de 90, começou a chegar nas universidades. Em 93 por aí chegou o RNP, se eu não me engano. Isso, então. A Rede Nacional de Pesquisa era ligada diretamente com a UFRJ na época. Sim, exatamente. O Fundão, aqui no Rio de Janeiro. Correto. E a gente lá na UERJ, eu trabalhava na UERJ nessa época, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente tem que falar, né? Porque somos somente alunos daqui. E a gente tinha acesso a uma rede chamada BitNet. Que é uma dessas micro-redes Usei muito. que tinham. Não, mas na verdade é o seguinte, tipo, BitNet era a melhor coisa do mundo pra gente. Eu não sei, pô. Porque eu entrava lá e eu conseguia pegar estudos científicos de outras universidades. Sim. Num protocolo chamado Gopher. Eu lembro do Gopher. Eu dei aula falando de Gopher. Então, eu nunca usei, mas eu usava direto. Os pesquisadores falavam assim, a universidade tal fez uma pesquisa lá. Aí eu lá no Gopher procurava pesquisa, imprimia, tanto que chegou uma época, em 1994, 1995, que eu trabalhava lá no setor de tecnologia da UERJ, a gente teve que, com um disquetezinho, em cada setor, em cada computador, para instalar o WinSock
Trumpet e um navegador, que na época era um Mosaic. Mosaic. A gente tinha que instalar isso porque o Gopher ia, não é que deixar de existir, tinha um outro que era melhor. Então, Qual que era o melhor que o Gopher? Que era o HTTP. Ah, o HTTP, que sim. tinha acabado de surgir e substituía o Gopher com um monte de coisa nova. Sim. Porque o Gopher era basicamente... Imagina você entrando num site hoje, qualquer, sei lá, na Globo.com. Isso, ou vamos fazer G1, publicidade. sei lá, enfim. Quando você entrasse no G1, só aparecesse texto. Era só isso. Só isso. É, porque era fundo branco. Tela preta, um monte de letra branca e acabou. Dava pra imprimir e tudo mais, mas era só isso. O HTTP dava mais possibilidades. E o HTTP, ele surgiu só em 1990. Pra 1991, 90 e 91. 90 e 91. Que é quando surgiu aquele monte de coisa junto, né? Foi o HTTP, o HTML, o World Wide Web e o Mosaic. Exatamente. Então, assim, em 91, no CERN, de energia, cara, um centro de pesquisa de energia nuclear que fica na Europa. Sim. Um cara chamado Tim... Você fala no comentário onde é que é aí. O Tim Berners-Lee, que é o TBL, que tá aparecendo aí, ele fez uma pesquisa muito grande e criou uma evolução do Gopher, que foi o HTTP. Junto com o Mosaic, com o HTML. Várias tecnologias envolvidas. E aí a internet começou a ganhar a cara que você vê hoje. Então, por exemplo, hoje você tá no YouTube, graças ao HTML5, ao JavaScript e CSS, você tá vendo tudo bonitinho. Correto. Tá? Essas tecnologias surgiram lá em 1991. Começou lá em 91. Que foi o ano que o Brasil entrou na rede. Sim. Pela Rede Nacional de Pesquisa. Pela RNP, exatamente. Em 1993, 94, a Embratel abriu inscrição. Tipo, você conseguia ligar para um lugar para pedir para você ter internet em casa. Nossa. Eu lembro que você tinha que justificar por que você teria internet em casa. E aí pra ver o quê? Fala pra mim, você que tá vendo esse vídeo agora, com esse teclado colado com papel aí. Mas vou te falar, não tinha tanta possibilidade ainda de pornografia. Tinha pauzinho desenhado pra todo mundo, com certeza que tinha. É verdade. Não tinha o Conde Sade, que era... Você procura aí que você vai saber o que é. Eu não sei, eu não sabe não. Por fora, não sei mesmo. E nesse negócio você tinha que mandar uma carta. Na época, era pra Embratel, você mandava, eles autorizavam você pagar, tipo, R$200 por uma internet muito ruim, muito ruim. R$200? Que é R$200 em 93? Não existia real na época. Mas é assim... Hoje é como se fosse uns R$200. Que é muito dinheiro. Muita grana. Eu lembro que na época, vários pesquisadores que trabalhavam comigo se juntaram, fizeram uma vaquinha pra poder ter acesso à Embratel. E como era a galera pesquisadora, a Embratel tava liberando bastante. Mas não era a internet, tipo, você ligava e falava, eu quero internet na sua casa, instalo em meia hora. Não, era todo um processo para autorização e tal. A Lua tem internet melhor do que nessa época aí, hoje em dia. Ela tem um link de 2 mega, nessa época era o quê? Exatamente. Uns 15k? Era bem pouco. Era bem pouco. E aí tinha aquele esquema aqui no Brasil de você ligar no final de semana, porque era um pulso só, ou depois de meia-noite, era bizarro o negócio. Mas era basicamente isso. Essa é a evolução da rede, né? Que a gente conseguiu entender hoje. A gente levantou aqui como surgiram as redes. Falamos de várias redes, mas a ARPANET foi que a gente se concentrou mais. Surgiram protocolos, você já entendeu o que é protocolo, TCP/IP. Tem que ficar enumerando, né? Porque no final o cara fala assim, vocês não ensinaram nada. É porque o protocolo é tipo aquele da tua faculdade que você vai lá preencher. Uma coisa, é uma regrinha que você tem que seguir pra fazer alguma coisa. E assim como o TCP/IP, existem outros protocolos. Né? Da Xerox tem o NPX SPX, a Microsoft... IPX SPX. IPX SPX. Da Microsoft teve NetBIOS. 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 Existem vários protocolos. O TCP/IP, longe da gente dizer que é o conjunto melhor, é um dos mais falhos. Ele só é muito popular. Bastante popular. Os outros morreram todos. Que inclusive agora já está sofrendo uma atualização há alguns anos pra cá, que é a versão 6 dele. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está numa migração entre a versão 4 IPv4 e a versão 6. IPv6. Que tem um monte de coisa nova, inclusive o DNS, que é esse negócio de nomenclatura e tal, já teve um upgrade, que é o DNSSEC. O IP, que antigamente utilizava números em decimal, agora usa em hexadecimal. Tem um monte de melhorias. Depois a gente até cita um pouquinho aqui, mas... Nos próximos capítulos você... Exatamente. Um outro padrão de rede que surgiu foi o padrão Ether. O Ethernet. Também da época da década de 70, mas não foi o mesmo padrão de comunicação da ARPANET. Primeiro, o padrão Ethernet foi criado pela Xerox. Correto. Foi criado dentro da Xerox. Se você viu lá Piratas da Informática e tudo mais, você sabe. Isso.
Interface gráfica surgiu lá, na Xerox. O mouse surgiu lá. A primeira impressora laser surgiu lá, com a tecnologia da Xerox. E, inclusive, um padrão de comunicação que é o Ethernet. Hoje em dia você vê muito que você pega o seu modemzinho, tem uns modems que vem escrito assim, Ethernet. Isso. Aquela luzinha do Ethernet é a luzinha que diz que o cabo do seu modem tá ligado no computador. Isso é um padrão de comunicação, de rede local. Hoje em dia tem umas tecnologias que permitem redes de longa distância, mas é basicamente rede local, funciona dentro da sua casa e da sua empresa. Sim. Então você tem o Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, um monte de coisinha. Na verdade, eu acho que eu falei que isso é protocolo, mas não é. Isso é uma tecnologia de comunicação. Alguns livros, tipo do Gabriel Torres, dizia que era um protocolo e também era uma tecnologia. Sim. Mas é a junção dos dois, porque ele precisa da parte lógica associada à parte física para fazer tudo surgido dentro da Xerox, cara. Xerox, a empresa que tira Xerox, sabe qual é? Surgiu tudo lá dentro, cara. Então, assim, dá uma estudada no parque, não é parque de diversões, é PARC. É Palo Alto Research Center. É um centro de pesquisa que tem lá em Palo Alto, lá na Califórnia, que criou um monte de tecnologia. Ethernet foi um deles. Como curiosidade, por que tem esse nome? Porque o cara, quando fez lá, ele viu que o sinal se propagava pelo cabo, que na época usavam coaxial, Sim. que o sinal se propagava do mesmo jeito que o éter se propaga no ambiente quando você solta ele. Você pega um vidrinho de éter, você abre e ele se espalha muito rápido no ambiente, preenche o ambiente muito rápido. Aí o cara falou, éter, que legal. E o net de network, que é a rede do éter. A rede do éter. É que o dado se espalharia com uma velocidade muito grande, uma capilaridade muito grande. Fica de curiosidade aí também pra você. A gente trouxe alguns livros porque muita gente pergunta, né? Onde é que eu sempre estudo? Pergunta nos comentários, eu respondo, mas é melhor falar. A gente trouxe 3 aqui pra indicar, né? Então, o que você trouxe aí? Esse aqui é um livro lindo, maravilhoso, que meus alunos odeiam do fundo do coração. Eles odeiam mesmo. Eu odeio de verdade. Mas esse livro aqui é um bom livro pra você que tá começando. Alfredo, tem outros que são melhores. Mas esse aqui é uma linguagem facinha, que a gente usa. E por que eu tenho ele aqui? Porque como a gente tá lá no preparatório, o livro que tinha no edital do preparatório da aeronáutica era esse aqui, um deles, né? Eu tenho todos aqui, mas um deles era esse aqui da Camila Secato, que é um bom livrinho, uma linguagem bem facinha, tem fotinha de como configura roteador, bem do jeito que os alunos do preparatório odeiam. Ele é bem mastigadinho, mas ele é bem raso, né? Bem raso, bem raso. Algumas coisas não explica direito, porque se explicar muito tem que dar muita volta e bota um conceito bem simples. Mas é bem pra aquele cara que não entende nada, caiu de paraquedas. É um livro baratinho, né? É baratinho, eu paguei R$30. 30. Aí, ó. Então, ó. Trabalhando com rede de computadores, conceito e prática da Camila Secato. Essa é a primeira recomendação. Próxima. O que tu tem aí? Esse daqui é do Fernando Veloso. Eu odeio esse livro. Eu também não gosto muito, mas tinha no edital da prova, a gente teve que comprar. A gente tá muito se baseando porque a gente trabalha junto. Eu trabalho com a parte de desenvolvimento, o Alfredo trabalha com a parte de rede, de comunicação, e é um livro que atende a gente em sala de aula, né? Sim, e aquele ali, primeiro da Camila, é bem basicão. Esse aqui já é um pouquinho melhor, mas ainda assim é básico. Tem conceito raso, mas ele tem muitos conceitos que você talvez já tenha ouvido falar, de questão de transmissão, teleprocessamento e tal. É bem legal. Esse livro é muito bom pra quem vai fazer concursos aleatórios. Porque ele tem todas as disciplinas, né? Isso. Então é bem legalzinho. É bom, mas... A gente trouxe como recomendação. Esse aqui é Informática, Conceitos Básicos, que é difícil até ler, porque tipo, tá tudo meio torto, que é do Veloso. Mas Fernando de Castro Veloso. No ruim ele tem 200 exercícios pra você poder fazer, e os exercícios são até bons. Você pega um livro bom e faz o gabarito dos exercícios. Beleza. Aí mas o cara falou assim, não, Alfredo, eu não quero conceitos rasos, eu quero estudar, que eu sou hardcore. E esse aqui é muito bom. Cara, esse livro é foda. Você tá com cheiro ainda. Esse livro é muito bom. Cara, tá cheiro de novo ainda. Esse livro é muito bom. Do Tannenbaum. Livro do Tannenbaum, sistemas operacionais, arquitetura de computadores, rede de computadores. Você vê o nome desse cara pra comprar aqui. Na verdade, esse cara foi um dos que deu origem indiretamente ao Linux. Indiretamente. Não vem? Porque a galera do Linux... foi o Linux. O Tannenbaum era o professor que criou o Minix. Não. Cara, indiretamente, esse foi um dos caras que fez com que o Linux pudesse existir, né? Claro, Linus Torvalds, todo o respeito a todo o trabalho dele e tudo mais, mas esse cara aqui serviu de muita inspiração. Andrew Tannenbaum pode comprar, cara. A única coisa, não é uma crítica, né? Mas a única coisa que é um pouquinho mais difícil do livro é que ele tem uma linguagem um pouco mais técnica do que aqueles dois que a gente citou. Então talvez você se dê uma perdida, mas lá atrás ele tem um glossário, que aí você pode ver o que é, tem dizendo onde tem as palavras, então dá pra te dar uma ajudada. Mas é um livro duro de ler. É um livro um pouquinho mais complexo de ler, só porque as palavras são um pouco mais difíceis e tal. E por isso a gente trouxe os basicões, duas possibilidades bem tranquilas pra quem tá começando. O nosso objetivo aqui não é traumatizar ninguém. Não quer comprar livro nenhum, o livro tá ao contrário. Não sei. Não quer comprar livro nenhum, quer estudar com a gente, quer ver algum material extra e tudo mais?
vai fundo. Só cuidado pra você, né, não Esse daqui é o de gente grande. errados. Esse é de gente grande de verdade. Muito bom, muito bom. São bons livros. Eu, particularmente, não gosto, mas, infelizmente, Sim, esse daqui a eu gente gosto. tem que indicar e os livros que a gente tem, né? Então, essas 3 indicações aqui, estude bastante, porque rede tem muita coisa. Muita coisa. E se você for uma pessoa muito desocupada e muito nerd, você pode achar os easter eggs na capa. Porque Tem um lugar. a capa tem vários negocinhos aqui na capa que você identifica Aqui, os... ó, quer ver um negócio aqui, ó? Aqui tem uma Havaiana falando do Aloha. Alohanet. E a gente falou do Alohanet exatamente. agora. Então Cadê? tem um monte de coisa. Tem um monte, cadê? Tem Aloha, CDN. As redes Gigabit Ethernet, ó, tem um carrinho aqui que representa a velocidade. Porque Gigabit é uma das redes mais rápidas. Aí tem um carrinho de Fórmula 1 é bem Gigabit legal. Ethernet. É bem legal isso. É bem legal o livrinho, ó. Tem o IP aqui, ó, como se fossem estradinhas pra você pegar e ir de um lugar pro outro. Mas, cara, é muito legal essa parada aqui. É muito maneiro. A comunicação sem fio tá botando um pombo voando com a mensagem. Então, assim, são livros muito bons. Antes de gravar esse vídeo, a gente estava consultando eles, pra gente poder montar a pauta. Porque é ruim, você pensa assim, nossa, eles sabem a data de tudo. Não. A gente só tentou dar uma linha da década de 60, 70, 80, 90, situação no Brasil, mas tá tudo aqui, cara. Tá tudo bem explicado e detalhado. Provavelmente, se você faz uma faculdade ou faz um preparatório, esse livro tá na bibliografia de muitos lugares. Esse livro tá na bibliografia de quem? Da Marinha ou da Aeronáutica? Da Marinha. Então, é uma ótima aquisição. Inclusive, o outro do Tannenbaum de arquitetura tá na da Aeronáutica. Tá na Marinha. Também na Marinha. Dois livros do Tannenbaum no concurso da Marinha. E é um livro que você vai comprar agora e ele vai durar para sempre. Porque a sua faculdade vai utilizar com certeza. Combinado? Então, já fizemos o serviço completo, já dando até indicação de livro. Quero ver alguém falar que essas aulas, né, tão... A gente falou menos besteira, vai ter gente falando que... Não, eu falei besteira do mesmo jeito. É porque o Guanabara falou, vai cortar. Ah, é verdade, eu não posso. O editor não deixa eu falar muita besteira. Isso é um absurdo. Você poderia deixar comentário aqui falando, deixa o Alfredo falar besteira. E assim, quer ouvir as besteiras que ele fala? Estudonauta. No Estudonauta ele vai poder falar o que ele quiser. Porque aqui no YouTube a gente toma strike, a gente toma... Quer estudar com as relações... Eu dar aula pelado. Cara, o Alfredo tem umas relações... O Alfredo tem umas explicações que envolvem entorpecentes, envolvem criminalidade, e aí a gente não pode botar isso. É um bom exemplo, eu gosto da explicação, mas infelizmente a gente não pode botar. Mas tá tudo no Estudonauta, ele vai explicar do jeito que ele quiser. Combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo. Próximo vídeo é que a gente vai começar a falar. Das topologias, os tipos de rede por abrangência. Tipo de servidores e tudo mais. Então no próximo vídeo a gente vem com um pouco mais de teoria. E pra você que tá achando assim, isso não serve pra nada. Todas essas teorias foi o que a gente julgou necessário pra gente poder montar a rede que a gente vai montar, a mini rede que a gente vai montar aqui no escritório, aqui no estúdio. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece, ó, aqui embaixo, você se inscreve no canal, habilita a sinetinha para você receber notificações. Aqui em cima você vê as aulas anteriores e, por favor, indica para as pessoas. Vai lá no seu grupo da faculdade e fala assim, olha só, a gente tá fazendo redes. Olha só esses dois palhaços aqui, fica falando um monte de besteira, mas no meio eles falam um pouquinho de matéria. Essa é a ideia, sempre foi e sempre será a ideia do curso em vídeo. Combinado? Algum recado? O pessoal procurar aí o seu destructor. Não, se quiser, mas Tá meio parado. Mentira, eu tô jogando direto aí, tô sem dormir uns dias, mas tá tranquilo. Procura o Alfredo no Facebook se você gosta de ver transmissões ao vivo de WoW. Pode me procurar lá que eu faço. Alfredo Júnior. Alfredo Júnior. Procura o Alfredo Júnior no Facebook. Tá, o link tá aqui também nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.